Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Poloni, sejam muito bem-vindos à nossa aula efetiva, que nós vamos aprender sobre os livros apócrifos do Antigo Testamento, que é a literatura de 1 Macabeus. Agora, eu acabei de dizer para vocês que Macabeus se enquadra muito no gênero que nós chamamos de historiografia. Isso devido a seu estilo e composição. Veja que a história de 1 Macabeus inicia-se com Alexandre o Grande e termina com o assassinato de Simão Macabeu em 134 a.C. Então nós temos aí a narrativa dos primeiros 150 anos e a narrativa dos primeiros 155 anos a partir de Alexandre estão todas elas contidas, por exemplo, no prólogo de 1 Macabeus, que é 1 Macabeus capítulo 1, versículo 1 a 9. Nós temos um texto similar à historiografia bíblica, executado de forma coerente, ou seja, nós temos aí um senso cronológico e temático bem ajustado. Também, agora já no estilo do texto, temos um tom apologético e judeocêntrico, com referência a diversos aspectos da história não judaica. Bem, nós temos aí referências ao texto do Antigo Testamento e, por fim, aí é uma questão interessante, nós temos a adoção de nomes geográficos bíblicos, mas muitas vezes feitos de forma anacrônica, ou seja, num tempo posterior usa-se o nome de uma região para um tempo anterior aonde essa região não tinha esse nome, que tem no tempo mais moderno. Então essa diferença de uso de nomes anacrônicos nos ajuda a localizar mais ou menos o quando esse livro foi escrito. Falando aí também de uma composição de gêneros diferentes, nós temos em 1 Macabeus aí vários tipos de gêneros literários, né? O texto expresso em vários tipos de gêneros literários. Do capítulo 2, versículo 49 a 70, por exemplo, nós temos passagens poéticas, narrativas e uma forma de testamento. Fora isso, nós temos discursos, documentos, orações, cânticos de lamento, salmos de triunfo, vários tipos de gêneros literários que são costurados a formar um documento eminentemente historiográfico. E como nós falamos de historiografia, nós temos que falar das fontes prováveis que o autor ou os autores de 1 Macabeus pegaram para compor a sua obra. Dentre todas as fontes possíveis, nós podemos citar três importantes. Em primeiro lugar, documentos oficiais mantidos nos arquivos dos asmoneus, então nós estamos falando de uma espécie de anais reais ou registro de corte. Também podemos usar como fonte informações orais, ou seja, informações baseadas em testemunhas oculares, algo que também é muito relevante dentro da confecção de um documento historiográfico. E, em terceiro lugar, textos escritos, principalmente tratando-se da história da dinastia Seleucida. Então, arquivos, documento escrito, historiográfico, e esses três tipos de documento foram provavelmente fontes aí para a composição de 1 Macabeus. Algumas avaliações temáticas que nós podemos fazer, e essas avaliações você vai sentir na medida em que você for ler o texto de 1 Macabeus. Em primeiro lugar, o texto relata um pouquinho sobre o relacionamento de judeus e gentios, como que esse relacionamento acontecia. O autor segue a distinção que já foi praticada nos tempos de Esdras e Neemias entre judeus e gentios. Entretanto, essa distinção foi acentuada devido à perseguição promovida por Antíoco Epifânio. Ou seja, Antíoco vem, de um lado, minar e destruir a prática da religião judaica, e os judeus, de outro lado, eles vêm e defendem a causa da lei, da causa de Deus e da causa da tradição contra esse movimento de destruição de Antíoco. Entretanto, por outro lado, nos é apresentado o cenário de diversidade e ódio das nações vizinhas em relação aos judeus. Também vemos o sentimento ufanista do autor diante das sucessivas vitórias em relação aos
inimigos. Como uma obra historiográfica, é muito interessante notar em 1 Macabeus toda uma preocupação de colocar os judeus no centro da história, apresentar todos os inimigos dos judeus, a começar pelo próprio movimento, o processo de helenização e os seus atores principais, e como os judeus, eles, pela providência de Deus, é algo que vai estar implícito no texto, conseguiram vencer e recolocar a centralidade da prática da lei, a centralidade do templo de volta, indo em contramão a todo um processo que estava acontecendo dentro de um mundo mais amplo, que é o mundo helênico, que é o mundo maior, o mundo mediterrâneo. Então, é algo muito interessante, porque essa história, ela foi utilizada posteriormente para estabelecer esse ethos judaico de diferenciação, uma diferenciação religiosa, uma diferenciação com base na aliança que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento com esse povo, e que esse povo agora era responsável de guardar, de preservar todos os preceitos dessa aliança de um mundo cada vez mais hostil, porque o que nós estamos vendo aqui é que os gentios são mais numerosos, são mais poderosos, vêm no sentido de dominar e destruir, mas que os judeus, mesmo sendo minoria, são de alguma maneira guardados pela providência de Deus, com a finalidade deles se estabelecerem como o centro de todas as coisas, o povo escolhido de Deus. Também temos aí bem estabelecido o relacionamento entre os judeus e Deus. Como um documento historiográfico bíblico, o autor pressupõe a soberania divina sobre a condução dos rumos da história. A soberania divina tem ação indireta por meio desses heróis, ou seja, os macabeus, que são as personagens centrais desse livro. A coragem dos macabeus, bem como seu êxito, são vistos como claros sinais da ação divina sobre eles. E nesse sentido nós vemos uma diferença clara com 2 Macabeus, onde o relato direto de Deus na história por meio de milagres são muito mais presentes. Então, nesse sentido, 1 Macabeus é um livro onde a soberania de Deus é tratada de forma mais indireta por meio dos macabeus, e em 2 Macabeus nós vemos a ação direta por meio de milagres, por meio de feitos diretos de Deus na história a preservar o seu povo. Também nós temos aí a centralidade do papel da família de Matatias. O autor de 1 Macabeus comporta-se como um cronista de corte. É forte a presença de propaganda política, principalmente de João Hircano. E o cronista, o autor, ele atribui à família de Matatias a tarefa divina de libertar Israel. Isso vai ficar muito claro lá no capítulo 5, versículo 62. E tudo isso era necessário para dar legitimidade do domínio dos asmoneus vis-à-vis, principalmente, a tradicional linhagem dinástica da casa de Davi e, em segundo lugar, a dinastia onde Zadok, tido como um ideal para o sacerdócio real, não estava mais presente. Ou seja, eles, os macabeus, tinham que consolidar o seu poder. E eles consolidaram o seu poder tanto político como religioso. Mas eles não eram nem da casa de Davi, nem de uma família sacerdotal tradicional do sacerdócio, né, do templo no Antigo Testamento, nem da casa de Davi, nem da casa de Zadok. Então esses feitos heróicos foram escritos e registrados para amparar a legitimidade do exercício de poder temporal e religioso dessa família. E por fim, há uma explícita preferência por Simão Macabeu em relação aos outros heróis da mesma família. São pontos que você com certeza vai enxergar durante a sua leitura. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante, e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!